Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna aqui do Não Uso Batom e pro vídeo de hoje vamos usar vários produtinhos da linha Mari Maria Makeup. Tenho aqui alguns produtos que já nem são mais lançamentos, não sei nem se ainda tá em linha, mas vou usar eles aqui nesse vídeo com vocês também pra gente fazer um full face só de Mari Maria. Já tentei gravar esse vídeo outra vez, então alguns produtinhos aqui eu já não tenho mais embalagem, mas vou passar algumas informações que eu fiz no meu trabalho de casa pra vocês. Então, já vou pedir aqui para você deixar o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações para não perder os vídeos que eu posto por aqui. Vou tentar postar todos os sábados às 18 horas. Então, vamos embora começar! Já estou aqui com a minha pele hidratada, usei o Nivea Soft, que é um que eu sempre uso aqui pra gente não ter alteração no resultado da nossa make. O que eu vou testar com vocês para a pele vai ser a base, meu Deus, Skin Velvet, se eu não me engano, o nome dessa daqui, mas ainda é a fórmula um pouquinho mais antiga. Eu vi que ela já fez uma fórmula nova, ainda não tenho, né? E o que eu percebi da primeira fórmula para essa é que essa ficou muito levinha. A outra, eu não cheguei a usar, a comprar, mas eu testei onde eu trabalhei um tempo atrás, e eu vi que ela tinha uma textura bem mais grossa. Então essa tá mais levinha, mas gosto bastante dela. Essa daqui eu vou passar rapidinho, só pra fazer um comentário com vocês. Essa daqui minha é na cor 9. Porém, depois que acabou a parceria com a empresa que a gente sabe que faliu, que tava alterando a formulação dessa base, quando a Mari Maria começou a produzir por conta, a minha passou a ser a cor 12. 12, meu Deus, ou é a 13? A minha passou a ser a cor 12 mesmo, tá? Então essa aqui é a minha na cor 9, mas a cor correta na fórmula nova é a cor 12. Então esse é mais para intuito de informação mesmo. E para fazer a aplicação desse produto, nós temos aqui a esponjinha e o famoso pincel triangular. Vou aplicar um lado com a esponjinha e um lado com o pincel pra gente ver a diferença. Mas, como sempre, vou passar corridinho. Só voltando na base, vou fazer um swatch dela aqui pra vocês. Essa minha aqui é na cor bege médio. Eu tô bem desbotado o meu tom de pele, mas em algumas pesquisas que eu faço, ela dá um tomzinho a mais, se eu não me engano é a Almond. Mas depois eu vou tentar testar ela e trazer aqui pra vocês, tá bom? Então, já vou passar aqui dos dois lados simultâneos, um lado aplicando com a esponjinha e um lado aplicando com o pincel. Bom, voltei aqui, a base aplicada, o que a gente pode perceber? Com a esponjinha, eu usei do lado de baixo, ela tá sequinha, eu prefiro usar a esponja sequinha, eu não gosto de usar ela muito úmida, né? Mas pra quem gosta, ela cresce e fica bem grandona, como eu já falei, já tentei gravar esse vídeo e ela fica bem grandona. Como eu tava falando da base, essa formulação é a segunda formulação, na minha opinião, ficou com um acabamento mais fininho. Então, aqui, ó, dá pra ver todas as pintinhas, tem essa aqui que é bem pretinha, ó, dá pra ver tudo, dá pra ver o melasma. Ela fica bonita, deixa a pele bem uniforme, porém, aplicar com o pincel, com essa textura de base, não foi muito bacana. Porque o que eu senti foi que ele ficou muito leve, ó, e marca muito as cerdas do pincel. Então, vou vir aqui com a esponjinha dando acabamento e já volto pra gente aplicar o... antes de dar acabamento, vou aproveitar esse lado aqui, ó, vou vir com papel higiênico. Aqui que eu apliquei com o pincel. Aplicado com o pincel, como o pincel não suga tanto o produto, ele fica um pouco mais na superfície da pele, deixando ela aqui, ó, mais no papel, transferindo. Lógico que a gente não usa base assim, a gente vai selar. Aplicando com a esponjinha, como ela tira bastante o excesso, a gente pode ver que ela quase não transferiu. Então, vou dar acabamento nessa pele aqui com a esponjinha e já volto pra gente fazer a aplicação do corretivo. Ah, Bruna, mas essa base é corretivo também, mas eu só uso ela como base e gosto de vir aplicando o corretivo por cima.
Dei acabamento aqui com a base e agora nós vamos usar os corretivos. As cores que eu tenho aqui são essas duas. Temos a cor 8, que é esse, e esse é a cor 6. Gosto muito dos dois tons, principalmente o 8 para fazer a pele inteira. Depois eu faço um outro videozinho aqui para vocês só mostrando a pele com um corretivo, a diferença que fica. Ele deixa uma cobertura maravilhosa. Inclusive, vou dar uma olhadinha aqui na minha cola, os benefícios desse corretivo, tá? Ele tem acabamento natural e alta cobertura. Promete disfarçar manchas e olheiras, imperfeições e linhas finas. Ele contém manteiga de karité, ácido hialurônico, chá verde e algas marinhas. E aqui eu gosto muito quando eu uso a pele na pele inteira, ele deixa um acabamento muito bonito. Vou aplicar primeiro a cor 8 para dar uma aumentada nessa cobertura da base e disfarçar aqui a cor das olheiras. E depois eu vou aplicar a cor 6 no cantinho para dar uma iluminada no centro do rosto. E para isso eu também comprei o pincel, porque nós temos vantagens em trabalhar em perfumaria, como eu sempre digo aqui. A gente compra com desconto. Então, deixa eu só tirar ele aqui da caixinha e já vou passar aqui para vocês a aplicação corridinha dos corretivos. Voltei aqui, corretivo aplicado, como vocês puderam ver mesmo passando corridinho. Um lado eu apliquei com a esponjinha e o outro lado com o pincel. O que a gente pode notar de diferença aqui? Deixa eu pegar meu espelhinho. O lado que eu apliquei com a esponjinha deixou mais uniforme o efeito da base para o corretivo. A cobertura um pouquinho mais leve, mas mais difusa, assim, essa mistura. O lado do pincel, a cobertura ficou maior. Ficou mais produto, né? Como a gente sabe, o pincel, ele não absorve tanto como a esponjinha. Ficou um acabamento bonito, só que um pouquinho mais pesado. Como eu gosto dele desse efeito mais um pouquinho, mais esfumadinho, vou vir com batidinha só aqui, ó. Nas bordinhas, pra dar esse efeito de degradê da base pro corretivo, mas não vou mexer pra gente ver como que fica com o pó por cima. Mas, por enquanto, tô gostando mais da aplicação com a esponjinha do que com o pincel. Mas, para uma base mais grossinha, eu acho que esse pincel deixa um acabamento bonito. Tanto o pincel de base como o pincel de corretivo. Como a paletinha do contorno é da Mari Maria também, mas creio eu que ela não existe mais, mas eu acho que muita gente teve essa paletinha. Essa é a Sun Kissed. Vou fazer aqui meu contorno rapidinho, vou fazer fora e já volto pra gente testar os outros produtos, tá? Pronto. Voltei aqui não só com corretivo, mas também com o blush e iluminador aplicado, porque os usados foram esses daqui. Esse aqui é o Sunny Cheeks, o meu é na cor Love. Esse tomzinho aqui também já tem vídeo dele aqui no canal. E o iluminador que eu usei foi o Aurora, que é o mais roxinho, que é esse aqui. Também já tem tanto que eles estão até na embalagem antiga ainda, ela já atualizou a embalagem desses produtos aqui também. Então, já apliquei eles porque eles também não são foco. Agora vamos ao pó. O pó chama Soft Silk. O meu é na cor Sweet Banana, que é a mesma cor da embalagem antiga. E confesso pra vocês que a diferença veio mais na textura. Esse aqui ele tem uma textura muito mais fininha do que o pó antigo, mas gosto dos dois igualmente. Esse pó, além dele ser bem fininho, ele ainda ajuda a deixar um acabamento super mágico. É um efeito óptico muito bonito com um blur na pele. E para aplicarmos ele, vamos utilizar essa esponjinha aqui, que é a esponjinha pizza, que eu amo também. A textura dela aqui é diferente, o veludinho dela é mais fininho. Então, gosto bastante do efeito. Essa é a embalagem com a travinha. A embalagem antiga não tem essa travinha. Ela... Além da travinha, né, esse fechamento aqui, ele também tem a trava. Então, vou pôr um pouquinho aqui na minha tampinha. Se vocês estiverem ouvindo alguns barulhos, música de fundo, é porque o pessoal aqui do lado tá em obra. Espero que não atrapalhe a gente. Então, vou fazer a aplicação como normalmente eu faço e já volto. Já volto não, vou passar corridinho aqui pra vocês. Pó aplicado, como vocês podem ver, eu aplico uma quantidade bem pequenininha. Então, eu vou vir com o pincelzão aqui, não vou passar pó compacto por cima.
Não comprei o pó compacto dela ainda, então vamos tirar esse excesso aqui. Tirei aqui o excesso do pó, como vocês podem ver, o acabamento tá super bonito na pele, mas vamos falar aqui do corretivo. O lado aplicado com a esponjinha, a gente pode ver que o acabamento tá muito mais bonito, ó, o efeito aqui embaixo dos olhos, ó, tá bem bonitinho. Desse lado, a gente já pode ver que tá meio grosseiro, porque ficou uma quantidade maior de produto. Então, ó, assim já dá pra ver, se eu levantar aqui, ó, vê mais ainda, ficou marcadinho aqui, mas não é o pó ou o corretivo que é ruim. É que com esse pincel para esses produtos eu acho que não ficou muito bacana. Eles combinam mais com a esponjinha mesmo. Como eu falei, talvez com produtos mais grossos o acabamento fique mais bonito, né? Então, vou passar o vídeo aqui retocando com vocês pra gente ir para os olhos. Reapliquei, não gosto de retocar o contorno do nariz, então só reapliquei contorno aqui em volta. Reapliquei o blush e o iluminador, então agora vamos para a área dos olhos. Vou usar aqui com vocês a paletinha de Ginny Glow, que também não é novidade, mas eu não tinha usado ela ainda. Tinha usado só para tentar gravar vídeo mesmo. Então, aproveitando o corretivo que tá aqui, ó, vou puxar ele aqui pra gente fazer essa sombra. Vou usar um pincelzinho aqui de esfumar. Esse aqui é o W913 da Macrylan. Vou vir nesse tom mais laranjinha aqui, ó, mais clarinho, ó. Chama Carrot, essa cor aqui. Deixa eu ver a proteção. Esse aqui, ó. Vou passar ela aqui fora, em toda a pálpebra fixa superior. Ó, e fica bem clarinho, quase não dá destaque. Vou trocar o pincel por um menorzinho e vou vir nesse tom aqui chamado Pepper. É um tom de laranjinha um pouquinho mais forte e vou passar ele aqui, ó. Vou voltar com o primeiro pincel e vou reaplicar a primeira cor aqui, ó, só pra gente deixar mais esfumado. Esse laranja um pouquinho mais escuro. Esse aqui já assumiu o número. É o mesmo tamanho que esse, mas esse tá limpo. Vou vir aqui na cor Freckles, que é esse tomzinho mais puxadinho pro marrom aqui, ó. E vou passar ele só aqui no finalzinho. Apliquei aqui a sombra marrom, no finalzinho aproveitei e já apliquei embaixo também. Com o dedo eu tô na dúvida se eu venho com essa sombra aqui, que chama Strawberry, ou essa aqui que chama Rúbia, ou essa é a Rúbia. Gente, eu não sei, os nomes aqui é meio confuso, mas acho que essa é Rúbia e essa é Strawberry. São as duas sombras cintilantes. Gente, essa aqui tá nem saindo. Ó, ela vem no dedo, mas no swatch ela não sai, ó. Vou tentar passar ela, então, um pouquinho mais pra cá e o douradinho mais pro começo. Ó, aqui no olho ela veio, ó. Vou voltar com o pincelzinho que eu usei o marrom. Só pra fazer esfumadinho aqui no finalzinho, ficar mais degradezinho. E agora vamos aplicar a nossa máscara de cílios. Já usei essa máscara algumas vezes no trabalho e amei o efeito dela. Ela tem esse pincelzinho aqui, ó. Comecei a falar e já vim aplicando. Ela tem esse pincelzinho. Ele dá volume, dá um pouco mais de definição por ele ser menorzinho. Gosto bastante do efeito dela. Então aqui uma aplicação e aqui nenhuma.
dificilmente eu faço uma maquiagem sem delineador, eu acho muito estranho. Vou aplicar aqui também 2 camadas no outro olho e vou aplicar na parte de baixo. E talvez a gente coloque uns cílios, porque também tem cílios da Mari Maria. Vou deixar os cílios para um outro vídeo. Gostei muito do efeito da máscara que ficou nessa maquiagem. Como eu falei, não tenho o hábito de fazer sombras sem delineador. Na verdade, eu não tenho o hábito de me maquiar e não fazer meu delineador. Mas temos aqui uma sugestão sem delineador para vocês. Eu colocarei mais um pretinho aqui, um toquezinho ali, mas como não temos preto hoje para testar, vai ficar dessa forma mesmo. Então, bom, vamos falar um pouquinho de cada produto que testamos nesse vídeo hoje. A base, que é a Velvet Skin, o nome dessa daqui, ou Skin Velvet, alguma coisa assim. A minha é na cor bege médio. Essa base, ela mudou a fórmula da primeira versão para a segunda, que é essa daqui, e ela já tem uma terceira fórmula no mercado. Então, não vou falar dela sobre fórmula, só que ela, para quem achar essa embalagem aqui, que é a segunda fórmula, e gostar de algo mais levinho, ela é bacana. Ou para quem já tem, comenta aqui o que acha dessa base. Os corretivos, eu sou apaixonada. Gosto muito, tanto que eu comprei a cor 8, que é exatamente o tom da minha pele, e a cor 6 para dar essa iluminada no cantinho, tá? Mas desses 3 produtos eu não gostei da aplicação com o pincel. Gostei muito de usar esses pincéis, né? Era um sonho de consumo, assim, não um sonho da vida, mas um sonho de consumo, né? Vou testar ele com outras bases também pra gente ver o acabamento que ele vai deixar. Mas com esses produtos aqui, particularmente, não gostei do efeito do pincel. Contrapartida, amei a esponjinha. Aqui ela tá seca. Ela é macia, só que um macio pro durinho. Não é tão macia quanto ela molhada. Ela molhada fica extremamente molinha, bem macia, bem gostosinha. O pó, eu amo esse pó. Vou fazer um teste com ele com água, né? Terminando aqui de tirar as fotos dos closes, vou testar ele com água, porque eu já testei o pó tangerine. No futuro, logo eu trago ele pra vocês aqui também. E ele fica muito resistente na pele. Vou testar pra ver se ele dá o mesmo efeito do tangerine ou se é coisa da minha cabeça. De novidade aqui também, testamos a paletinha de sombras. Confesso que eu me arrependi de ter comprado essa versão, porque quando ela lançou essa daqui, ela lançou uma toda marronzinha. Mas como era uma época que eu gostava muito mais de sombras coloridas, eu acabei optando por essa daqui. Mas eu acho a pigmentação dela fraca. Passei aqui com corretivo úmido, ainda achei meio fraquinha. Pra quem gosta de algo leve, bacana, muito bonita, né? Não sei se essa aqui, ó, minha, ela secou porque ela me deu um pouquinho mais de trabalho pra vir um brilho. Veio, mas veio com trabalho. A máscara de cílios, gosto muito. O que eu priorizo quando eu vou comprar máscara de cílios? Volume, já que alongamento eu não consigo, porque meus cílios é muito pequenininho. Mas essa, olhando aqui, ó, mais de pertinho, ela dá uma boa definição, deixa uma boa abertura nos olhos, porque assim, a máscara de cílios ajuda a dar um efeito de abrir os olhos. E gosto bastante disso, gosto dela. O nome dessa versão aqui chama Lash Up. Ela já tem outras aí no mercado também, tem uma marrom, se eu não me engano, ela já lançou, né? Mas eu gosto da pretinha, tá? Então a make de hoje é essa daqui. Me conta aqui nos comentários também se você já usou algum desses produtos, se você tem curiosidade em usar. Só vou passar aqui rapidinho lembrando, a minha base é a cor bege médio, os corretivos Cover Up eu comprei na cor 6 e na cor 8, e o meu pó é o tom banana, que foram os itens principais testados aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Comente aqui qual é o produto favorito de vocês. Mesmo se tenha sido algum desses que como esses daqui, por exemplo. Se o que vocês gostaram foram esses daqui que não tem mais, pelo menos esse aqui não tem mais nessa embalagem, e esse daqui não sei se vende ainda, pode comentar aqui também. E não esqueça de me seguir lá nas outras redes sociais que vocês me encontram pelo mesmo nome, Não Uso Batom Oficial. Aguardo vocês por lá também. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!